A paz do Senhor, meus prezados irmãos. É com grande satisfação que estamos aqui nesta oportunidade para fazermos o comentário da nossa pré-aula de número 13, que é a penúltima desse trimestre e também deste ano. Este trimestre ele foi atípico, porque geralmente no trimestre nós temos 13 aulas e este foi de 14 aulas, então nós ainda temos mais uma aula ainda nesse trimestre, ou seja, nesse fim de ano, que é a 14ª. Então hoje nós estamos fazendo a 13ª aula do trimestre para o dia 24 de dezembro de 2023, cujo título é Jesus Cristo, o nosso general. Estamos estudando nesse trimestre as armas da nossa milícia, que são feitas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Então nós temos aprendido que Deus nos capacita para nós enfrentarmos a nossa luta espiritual. Então as nossas armas são espirituais, feitas em Deus, porque os nossos inimigos também são espirituais. E hoje nós estamos aqui para aprender sobre Jesus Cristo, o nosso general. O texto áureo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A verdade prática diz: a nossa confiança está em Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui, irmãos, um texto de referência da nossa lição, está registrado em Isaías, no capítulo 61, do verso 1 ao 3, e no capítulo 11, o verso 2. O objetivo geral diz: conscientizar que Jesus Cristo é o único capacitado para nos fazer vencer a guerra espiritual. Então, Jesus Cristo é o único capacitado. Atos 4:12 diz que nenhum outro nome há dado debaixo dos céus que importa que sejamos salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo. Então nós temos em Jesus Cristo o nosso guia, o nosso general, aquele que conhece todas as coisas, que conhece a sutileza do inimigo, que conhece as estratégias do inimigo, e estamos sob as suas ordens para que possamos então lutar e sermos vencedores, porque Ele nos dá todas as orientações necessárias para vencermos a nossa guerra espiritual. Louvado seja Deus. O nosso objetivo específico, o primeiro diz: aprender que Jesus tinha um relacionamento especial com o Espírito Santo. Então Jesus, sabemos que Ele é Deus e também se manifestou como homem. Então Ele tinha todas as prerrogativas de Deus, como também Ele assumiu a forma humana, passando por todos os sentimentos que um ser humano pode ter, e tudo que um ser humano deve buscar, se esforçar, emocionalmente, segundo as suas vontades, seu psique, tudo. Então Jesus passou por tudo isso e foi devidamente habilitado, capacitado para nos fazer vencedor, ser o nosso general nessa luta espiritual. 2. Entender que através de Jesus somos revestidos no Espírito Santo. Porque Jesus, ele deixou bem claro que ele diz: vou para o meu Pai e vos enviarei outro Consolador que estará convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então Ele nos mandou, o Consolador está conosco, e é no nome de Jesus que nós fazemos as nossas guerras, lutamos no dia a dia, porque o Espírito Santo que o Senhor Jesus mandou estar conosco, e o Espírito Santo nos faz entender todas as palavras de Cristo e nos faz lembrar delas. O item 3 diz: mostrar que somos devidamente habilitados quando obedecemos
os seus mandamentos. Então o segredo nosso é ser obediente à sua palavra, é obedecer à sua palavra, é andar segundo os seus mandamentos, as suas determinações. A nossa introdução diz: todo exército precisa ter um comandante habilidoso e estrategista para combater as forças inimigas. É necessário que se conheça o poder de ataque, capacidade de defesa e toda a estratégia do adversário para então travar a batalha. Então, irmãos, ninguém mais, nenhum outro nome dado debaixo dos céus pode nos capacitar de tal maneira, conforme Jesus nos capacita, nos habilita, nos orienta, nos instrui, nos determina quais são as estratégias que nós devemos nos posicionar e agir diante da sutileza do inimigo. Então ele conhece, ele sabe, e ele é o nosso general. Nós vemos que nós somos soldados e pertencemos ao batalhão de Cristo e estamos sob o seu comando. Devemos confiar nele, porque nossa luta é espiritual e a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2 e 3. Aleluia! Jesus é a sabedoria de Deus revelada. Podemos ler lá em Provérbios, no capítulo 8, que vemos que a sabedoria, ela estava com Deus e por ela foi traçado todos os projetos da criação do universo, dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Jesus e o Espírito Santo. Então Jesus, ele sempre teve uma afinidade muito grande com o Espírito Santo, até porque ele foi concebido por ação e obra do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Deus se uniu à sua natureza, à natureza humana, concebendo Jesus, e Jesus, em todo o seu ministério, desde o batismo, Jesus, ele dependeu do Espírito Santo para o revestir, para o conduzir e para o guiar segundo a vontade do Pai Eterno. Sendo batizado também, Jesus orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Interessante aqui que nós vemos a Trindade, Vemos o Pai se manifestando do céu, vemos o próprio Jesus ali sendo cheio do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Então nós vemos que refere ali o fato de que ele havia sido consagrado publicamente a sua obra pelo Espírito Santo, que descia sobre ele no batismo, e que o Espírito de Deus lhe foi concedido sem medida para dotá-lo de seu grande ofício. O Messias seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir a vontade do Pai e de trazer plena salvação às nações. Aleluia! Então Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da salvação. Por ele, Deus realizou esta obra da redenção do ser humano. Em Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluias! Ele que nos redimiu, Ele que nos purificou, Ele que nos religou a Deus. Então nele nós temos a plena convicção da nossa salvação, a certeza, porque ele nos tem dado do seu Espírito, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa confiança é maravilhosa, irmãos, porque nós temos a convicção, Sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida.
sabemos que Jesus vem buscar a sua igreja e que nós subiremos com ele para estarmos eternamente na sua glória. Por isso aqui estamos, fazendo a sua obra, sendo embaixadores de Cristo, cumprindo o ide de Jesus, né, em obediência à sua palavra, porque nós cremos, nós temos essa certeza que o Espírito Santo está conosco para nos guiar em todos os nossos caminhos até o dia em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Sejamos fiéis, né? Sejamos, hajamos com retidão, com pureza, né? Com justiça, com bom senso, com prontidão, né? Com fidelidade e com toda a humildade para assim servirmos ao nosso Deus, nosso Salvador. O ministério de Jesus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos cegos, a apregoar o dia aceitável da salvação. Jesus fazendo referência da profecia de Isaías acerca do poder do Espírito Santo sobre ele, usou também a mesma passagem para sintetizar o conteúdo do seu ministério, a saber, a pregação, cura e libertação. Então aqui quando ele abriu ali o livro na sinagoga, ele abriu justamente nessa mensagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, profetizado por Isaías, né, que daria a ele toda a capacidade, né, para fazer toda a obra do Senhor, para libertar, para curar, para salvar e para conduzir o mais vil pecador no caminho da salvação. Messias ungido. O Espírito ungiu Jesus e o capacitou para a sua missão. Jesus era Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Também, mas ele também era homem. 1 Timóteo 2:5. Mas ele também, né, era um ser humano. Ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades diante de Deus. Somente como homem ungido pelo Espírito Santo, Jesus podia viver, servir e proclamar o Evangelho. Assim, Jesus foi plenamente capacitado pelo Espírito Santo e nos deu o exemplo perfeito para também recebermos a plenitude do Espírito Santo. Atos 1:8. Aleluia! Então nós temos de olhar para Jesus, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aprendendo dele, que é humilde e manso de coração. Então ele é o nosso exemplo, é nele que nós nos espelhamos para também fazermos a obra do Senhor. Vamos aqui para o item 2. Somos convocados por Cristo. Então, nesse primeiro tópico, nós vimos, né, Jesus Cristo sendo revestido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, porque ele, como homem, ele dependia de toda a ação do Espírito Santo na sua vida. E nós fomos convocados por Cristo, então nós também precisamos da graça e do poder do Espírito Santo. Então nós fomos convocados para pregar as boas novas da salvação, né? As boas novas de perdão, da misericórdia e da graça renovadora e da glória eterna aos mansos ou pobres, como a palavra a quem os evangelistas seguem. Ou seja, para os quebrantados, humildes e pobres de espírito, a quem as notícias de um Redentor e da salvação através dele são de fato boas novas, palavras fiéis e dignas de toda aceitação. Estes
e até os pobres, quanto à circunstância do mundo, estão mais dispostos a receber o Evangelho. Tiago 2:5. O Senhor, ele nos capacitou e nos convocou também para proclamar liberdade aos cativos, os que estão presos nas mentiras de Satanás por causa do pecado e precisam conhecer a verdade para alcançar a libertação. A boa nova trazida por nós, valentes do Messias, é que o cativeiro do pecado terminou, porque Jesus nos libertou. Pôr em liberdade aos algemados. A abertura do entendimento, abrir os olhos dos cegos, daqueles que não sabiam que caminho seguir, pois o inimigo cegava com as suas trevas de mentira, roubando deles a esperança na salvação e impedindo-os de se posicionarem na terra em relação às decisões a serem tomadas na sua própria vida. Oséias 4:6. Então o inimigo, ele cega, o entendimento das pessoas que estão distanciadas de Deus para não saberem que caminho, que decisão tomar. Ficam dormindo, mas a mensagem do Senhor é: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós, como então embaixadores de Cristo, como os mensageiros de Deus, que temos o nosso general nos guiando nessa guerra espiritual, nós devemos dizer às pessoas que estão assim sem saber e até mesmo incrédulos diante dos seus pecados, mas nós devemos dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Deus nos redimiu, Deus nos regenerou, Deus nos justificou gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus! Então, em Cristo, nós podemos pregar com ousadia a palavra do Senhor. Ele nos convocou também para anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje é dia oportuno, hoje é dia de salvação, hoje é o ano, onde Deus se mostra favorável com o ser humano, desejando derramar a sua bondade sobre todos aqueles que querem a salvação. 2 Coríntios 6:2. Também no Salmo 103, o verso 8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e cheio de benignidade. Não repreenderás perpetuamente, nem para sempre conservarás a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois assim como os céus está mais alto do que a terra, assim são as misericórdias do Senhor para com todos aqueles que o temem. Louvado seja Deus. Primeiro o temor do Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje é dia aceitável, é dia de salvação, é o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Eles deixam de ser propriedade de Satanás e voltam a ser propriedade do Senhor, do seu Criador. Então nós temos a palavra da reconciliação, que essas pessoas deixam de estar escravizadas por Satanás no mundo. Toma essa posição, dá meia volta, deixe de olhar para o mundo e volta para Jesus e receba de graça essa salvação tão preciosa. Talvez possa ser feito um paralelo entre essa frase e o ano do jubileu em Israel, que ocorria a cada 50 anos, quando os cativos eram libertos e as terras voltavam ao poder do seu antigo possuidor. Nossa missão agora é anunciar que hoje é dia oportuno para a salvação, o que é o dia da vingança do nosso Deus, e que o dia da vingança do nosso Deus está próximo. Irmãos, Jesus está voltando.
Nós estamos nos últimos dias. A Bíblia diz nos últimos dias, né? O Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? E os últimos dias começou, então, quando Jesus completou a sua obra e consumou a obra na cruz do Calvário. Então começou os últimos dias, e esses últimos dias têm 2000 anos, né? E nós estamos, então, no final dos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias dos últimos dias, nos últimos minutos dessa dispensação da graça. Então nós precisamos aceitar o ano aceitável do Senhor, né? Que também será o ano da vingança do nosso Deus, quando ele vem para fazer justiça sobre a terra, né? Ele vem para arrebatar o seu povo fiel, lá para tirar do dia da tribulação, né? Mas vem trazer justiça e vingança sobre os seus inimigos. Então precisamos, irmãos, e somos convocados por Cristo para anunciar, né, esses eventos que acontecerão de uma forma poderosa, né? Inexoravelmente acontecerá a volta de Jesus. Ele voltará, aleluias, e fará tudo conforme está escrito na sua palavra. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o item 3, irmãos, para que possamos agilizar mais o nosso comentário, né? O item 3 diz: o carvalho da justiça. Aqui os redimidos são comparados como um carvalho. Vemos aqui, irmãos, que o carvalho, né, é uma árvore bastante vigorosa, de madeira dura, que vive muitos séculos. Portanto, simboliza o poder, força, longevidade, estabilidade e determinação. E isto é o que o Senhor espera daqueles a quem Ele resgata e abençoa. Que sejam firmes na prática da justiça, permaneçam enraizados no reino de Deus para mostrar a sua presença diante dos ímpios e irreverentes diante dos inconstantes, que por qualquer coisa voltam ao pecado, porque não querem pagar o preço da santidade e da realização dos seus sonhos. Irmãos, tudo tem um preço, nós temos que nos esforçar, né? Em Hebreus capítulo 12 disse, no verso 1 disse, que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos é proposta olhando para Jesus e consumador da nossa fé. Então, irmão, nós não podemos ser negligentes, nós não podemos ser assossegados, displicentes, preguiçosos, mas devemos, assim, estar firmes, né? Buscando com persistência e pagando o preço, né, da santidade, renunciando a tudo que o mundo nos oferece, ao que as propensões do nosso corpo físico, para que o nosso espírito seja vencedor em nós e para que possamos alcançar a nossa vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 3:2 diz: o Senhor é a nossa força. O Senhor promete colocar na cabeça dos seus guerreiros uma coroa de alegria, porque sempre há um escape, sempre há uma solução, sempre há um livramento. Ele vai trocar o pranto pelo óleo de alegria, pois o seu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito. Ele vai dar uma veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso quer dizer que a angústia do peito pode ser removida quando colocamos nossa fé em ação. Clamamos ou chamamos a Deus e vencemos, né? Clamamos a Deus e vencemos a sua resposta numa causa que parecia impossível, e isto nos leva a agradecer-lhe, pois recebemos uma solução para o nosso problema. Por isso, o apóstolo Pedro disse: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Jesus tem cuidado de nós. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades tomou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Sede firmes e constantes. A justiça que muitas vezes nós gostaríamos de ver na terra vai ser feita sim por ele lá na Nova Jerusalém. O cumprimento de toda a palavra de Deus será pleno, mas a sua justiça, seus milagres, sua recompensa para nós é feita aqui na terra também. Em outras palavras, aqui nós conquistamos as pérolas, lá nós vamos receber a coroa completa, adornada com as pérolas que conquistamos aqui em vida. Aleluia! Por isso, passamos as provas de aperfeiçoamento. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Vamos para a conclusão, irmãos. Diz: Jesus veio e cumpriu a lei. Ele abriu para nós a realidade espiritual. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça, deu-nos a consciência da necessidade de salvação da nossa alma e nos fez entender quem é o nosso verdadeiro inimigo. A palavra de Deus continua viva. Jesus é Deus e, portanto, é capaz de realizar todo tipo de milagre em todas as áreas da nossa vida. Isso é importante, irmão. Nós temos a consciência da nossa salvação, né? Temos consciência de que nós temos um inimigo, né? E que nós temos uma luta cotidiana. A nossa luta é renhida, né? Mas nós temos também as armas da nossa milícia, que é o capacete da salvação, cinto da verdade, couraça da justiça, calçado os pés no evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, sempre constante e firme em oração, juntamente com o nosso general, aleluia, sempre firmes e abundantes, conforme diz aqui no nosso textual, que diz aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele é o nosso general. Deus abençoe a todos os irmãos, toda a nossa equipe de escola dominical. Abençoa toda a nossa diretoria da escola bíblica, né? Com o nosso diretor do nosso ministério, pastor Jean, né? O nosso presidente da nossa convenção, o pastor Aldair, e os nossos professores, né? Todos os professores, todos os alunos sejam abençoados, e os irmãos nas congregações, e todos que participam desse trabalho abençoado da nossa escola bíblica dominical, que o nosso ministério tem valorizado, porque através do conhecimento nós jamais seremos corrompidos. Deus abençoe os irmãos, ficam todos na paz do Senhor. Amém.